Paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Eu quero manifestar aqui a minha alegria em poder estar aqui nesta noite. Já faz tempo que era para eu ter vindo aqui. A Roberto já fez aqui algumas festas, e nunca deu certo para eu vir. Mas hoje o Senhor preparou para que aqui estivesse. Estou feliz de ver aqui um grupo grande de irmãs e irmãos também, São sempre bem-vindos às nossas reuniões, viu? Obrigada, pastor Jairo, pela receptividade, pelo privilégio de me dar de estar aqui nesta noite, viu? Agradecer a irmã Beth, suas companheiras, pelo convite, dar a saudação do meu esposo, ao pastor Jairo e a toda a congregação aqui. E estou feliz, porque o Senhor Jesus tem nos concedido estar aqui no mês da mulher, Agradecer a Deus pela vida da irmã Helene, que é minha companheira sempre sai. E esse culto especial do mês da mulher, na verdade, irmãs, nosso mês, nosso dia, nosso ano é todo dia, todo ano. Mas tem um mês específico para ser comemorado o Dia da Mulher. E aqui nós temos aqui um batalhão de irmãs que servem ao Senhor e que nesse dia veio aqui agradecer a Deus por ser mulher. E por mais ainda, por ser mulher de Deus. É isso que é importante, não é? Eu quero, sem mais delongas, ler com os irmãos. Eu estava pensando nessa reunião uma palavra que eu gosto muito, essa palavra me encanta, porque eu fico observando que nós somos chamados, cada um com um propósito, cada um tem um trabalho a fazer. E quando a gente entende isso, a gente faz voluntariamente, a gente faz com alegria, sem se importar se a gente vai ser reconhecida, se alguém vai lembrar da gente. A gente procura louros, a gente procura fazer o trabalho do Senhor Jesus, sabendo que a nossa recompensa vem do céu. E a história, o fato que eu tomei aqui como base para a nossa meditação nesta noite, a Bíblia vai relatar de uma grande mulher de Deus, que fez um trabalho enorme. E nem o nome dela consta na Bíblia. Mas ela hoje está sendo lembrada aqui mais uma vez, Vamos ler então, 2 Samuel, capítulo de número 20, versículos. Eu vou ler o primeiro versículo, depois eu vou falar para o 14. 2 Samuel 20 diz assim: Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um às suas tendas, volte, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Versículo 14 diz assim: E passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maacá e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel Bet-Maacá e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro. E todo o povo que estava com Joabe batia no muro para o derribar. Então, uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi, peço-vos que digais a Joabe: Chega de cá para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: Tu és Joabe? E disse ele: Eu sou. E ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. E disse ele: Ouço. Então falou ela dizendo: Antigamente costumava-se falar dizendo:
pediram conselho a Abel, e assim o cumpriram. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-lhe só este, e retirar-lhe da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo mundo. E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um para as suas tendas. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. É uma passagem, um texto bastante longo, que eu li, para que os irmãos entendam o contexto, do que nós vamos falar aqui. Eu dei um título, para essa reflexão, que eu denominei Mulher Aprovada luta por sua descendência espiritual e familiar. É o mês das mulheres, E eu creio que nós que estamos aqui somos mulheres que o Senhor tem se agradado, mulheres aprovadas por Deus. Mas se porventura tem aqui alguém que não se sente aprovada por Deus, nessa noite é noite de renovo, é noite que você pode rever a situação e fazer tudo para que o Senhor Jesus se agrade e você seja também uma mulher aprovada. A mulher, quando aqui diz assim, a mulher luta por sua descendência. Nós sabemos que quando nós, mulheres, geramos um filho, a Bíblia diz que, desde que Deus criou Adão e Eva, a Bíblia diz que quando Deus assoprou nas narinas o fôlego de vida, Adão se fez alma vivente. E esse fôlego de vida aí, no original, não é o fôlego da vida, é o fôlego das vidas. Porque quando nós geramos um filho, nós não geramos simplesmente uma criança, mas nós geramos ali uma vida que é a vida física, a vida biológica, que é a vida física, que é a responsável pelas características da criança. Os olhos igual do pai, cabelo igual da mãe, a cor igual da mãe ou do pai, ou puxou com o avô, isso, a avó, aquilo. Isso daí é a vida biológica. O comer, o beber, o dormir. Mas a gente não gerou só isso. A gente gera um ser que ele tem uma psique. Essa psique é a alma. Faz parte da alma. Porque a alma ela é composta da psique, ela é composta da vontade, e das emoções. Aquele serzinho que a gente segura no braço, ele vai possuir tudo isso. Ela vai ter uma mentalidade, ela vai ter as suas emoções, ela vai ter as suas escolhas, que faz parte da vontade, mas também não é só isso, não para aí. A gente gerou uma vida e nesse pequeno ser também foi implantado a vida que se chama Zoe, que é a vida eterna, é a vida de Deus no homem. É a vida espiritual. Então todo ser que nasce, ele tem uma alma e ele tem um espírito. Tudo dentro do fôlego da vida, quando a criança nasce. E aqui diz que a mulher que é aprovada por Deus, ela luta pelo
crescia em sabedoria, em estatura e graça. Então ele crescia no espírito, ele crescia na parte física e ele crescia na parte emocional também. Então eu fiquei imaginando, né, que nesse mês que a gente comemora o mês das mulheres, eu encontro essa mulher na Bíblia. E algumas características dessa mulher me chamam a atenção. O contexto aqui, rapidamente, para os irmãos entenderem, é que Davi, ele tinha fugido, tinha saído de Jerusalém, porque Absalão, seu filho, quis tomar o reino dele. E ele saiu de Jerusalém. Mas depois Absalão foi morto, e aí Davi retorna para Jerusalém. E quando Davi retorna para Jerusalém, quem faz o cortejo, vamos dizer assim, para que o rei entre em Jerusalém, foi a tribo de Judá. E as 10 tribos de Israel, né, as outras 10, elas tinham acompanhado Absalão, aliás. Quando ele quis tomar o reino, as tribos de Israel acompanhou Absalão. Agora que Absalão morreu, eles ficaram sem rei, né? E ainda mal visto por Davi, porque eles tinham ido contra Davi, não é? Então, eles fazem uma reunião, né, vão lá tirar satisfação com a tribo de Judá, falam: olha, nós somos 10, vocês são só 2, por que vocês têm que ter mais privilégio com o rei do que eu? Sempre tem os irmãos invejosos, irmãos, sempre tem. E a Bíblia diz assim, que por acaso estava ali, nessa discussão ali, um filho de Belial. E há outras traduções, eu até marquei aqui, olha, algumas traduções, na NTLH diz assim: estava ali um sujeito ordinário. Na NVI diz assim: estava ali um sujeito malvado. Na NVT, que é a nova versão transformadora, estava ali um homem perverso. E na A21, né, que é a Almeida 21, estava ali um homem desprezível. No meio dos filhos de Israel, no meio de Judá, estava ali um homem desprezível. E o que eu fico admirada é que no meio de tantas pessoas boas, tinha um homem desprezível, mas ele conseguiu levar a tribo de Israel, as tribos de Israel todinha com ele. Ficaram só Judá e Benjamim, com o rei Davi, que voltou para Jerusalém. E o que ele fez? Quando ele falou assim: olha, vamos embora, nós não temos parte nenhuma com Davi, não temos herança com Davi, então cada um volte para sua casa. E incentivou todo mundo a abandonar Davi, todo mundo voltou para sua casa. E ele, a Bíblia diz que ele saiu, aqui olha no versículo 14, né, que eu li, e passou por todas as tribos de Israel até esse lugar chamado Abel Bet-Maacá, e levou com ele os beritas, e ajuntaram-se todos e seguiram Seba, que é esse homem perverso, esse homem ordinário, esse homem, né, que desprezível. Seguiram esse homem chamado Seba até esse lugar, Abel Bet-Maacá. E o que acontece? Joabe, que era o comandante de Davi, falou assim: nós vamos atrás desse homem, vamos pegar esse homem e nós vamos matá-lo. Mas ele correu, ele fugiu e foi passando pelas tribos de Israel e foi arregimentando um exército com ele. E quando chegou nesse lugar, nessa cidade, ele entrou dentro da cidade. As cidades eram muradas, eram cercadas por muros. Quando ele entrou na cidade, Joabe, que vinha ao seu encalço, com os seus homens também, soldados, Joabe fez uma rampa do chão até o muro, até o alto do muro, para que ele invadisse a cidade e matasse o Seba lá dentro. E é aí, nesse contexto, nessa bagunça, nessa confusão toda,
que a Bíblia diz que uma mulher, então uma mulher, quem está acompanhando a leitura aí, o que está escrito? Sábia. A mulher aprovada por Deus, ela é sábia. Graças a Deus que o Senhor Jesus tem aqui mulheres que têm buscado sabedoria da parte de Deus. Essa mulher sábia gritou de dentro da cidade: olha, ouçam-me, por favor, fale para Joabe vir aqui que eu quero falar com ele. Olha, irmãos, imagine nós, né? Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Uma mulher sábia, mas um homem que era um comandante de um exército, era comandante do exército real. Imagina se a gente ia falar assim: ah, eu vou lá falar com ele, ele vai me ouvir. É claro que a gente teria medo, né? Ele fala assim: ele não vai nem dar bola para mim, imagina. Mas aquela mulher, além de ser sábia, a Bíblia diz que ela era uma das fiéis de Israel. Aleluia. Ela não só era sábia, mas ela era fiel. Ela não só era sábia e fiel, mas ela era pacífica. Aleluia. A mulher que é aprovada por Deus, ela tem que ter essas características na vida dela. Ela era uma mulher respeitada ali naquela cidade. A Bíblia diz que ali naquela cidade tinha um provérbio. Quando acontecia algum problema, alguma confusão, eles diziam assim: vamos até Abel, Bet-Maacá, receber um conselho. Vamos ali naquela cidade, porque lá tem gente para nos aconselhar. Aquela mulher era uma conselheira da cidade. Ela era mulher, mas ela era uma mulher que tinha autoridade, porque ela era uma mulher de vida ilibada. Ela era uma mulher fiel a Deus. Ela era uma mulher que ela sabia em quem ela tinha crido. Aleluia. E tanto era assim que Joabe veio e atendeu a ordem daquela mulher, o pedido dela. E quando ele veio, ela falou assim: olha, eu sou uma das mulheres pacíficas e fiéis em Israel. E você, Joabe, agora você vem aqui e quer destruir a cidade inteira por causa de Seba? Por que você vai destruir a herança do Senhor? Aquela cidade, aquele povo ali era herança do Senhor. Nós temos uma herança do Senhor na nossa casa. E às vezes o inimigo vem e ele quer destruir. Aleluia. Seba entrou lá no meio daquele povo. E Joabe veio para matar mesmo. Joabe era homem de guerra. Ele não brincava em serviço, não. Se era para matar, vamos matar e comigo mesmo. Mas quando ela falou isso, por que você vai devorar a herança do Senhor por causa de um inimigo? Ele diz assim: olha, não é isso não, não é isso que eu quero não. Eu só quero um homem daí. Ela pegou e falou assim: é só um homem? É? Então pode ficar sossegado. Nós vamos cortar a cabeça desse homem e eu vou jogar a cabeça dele para você aí fora do meio. Joabe nem entrou na cidade. A mulher reuniu os homens da cidade e falou: nós vamos tirar o mal. O problema aqui é esse Seba, então vamos dar um fim a esse Seba. E regimentaram lá e a mulher jogou, no outro dia a mulher jogou a cabeça de Seba fora do muro. A confusão foi cessada. Joabe voltou para casa e ninguém da cidade morreu. Aleluia. Isso é o contexto que eu estou falando, mas eu quero rapidamente falar então a respeito desses passos que essa mulher tomou. Primeiro, ela era uma mulher sábia. A mulher sábia, ela sabe exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer, com quem falar. Quando ela viu que a situação estava tremenda, que o inimigo tinha entrado dentro da cidade dela, ela não foi falar com A, com B, com C. Ela falou assim: eu vou direto em quem vai resolver essa situação. Chama o comandante lá. Eu vou lá falar direto com o comandante. É ele que sabe que resolve a questão da guerra, então eu vou falar com ele. Aleluia. Irmãos, quando a gente está passando por dificuldade, não adianta você falar com A, com B, com C. Vai direto ao comandante. Ele tem a resposta. Aleluia. Vai direto no comandante. Não é assim que a gente faz, irmão?
Às vezes a família está uma família abençoada, o inimigo vem e se aloja ali dentro. E você fica pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser? Às vezes é uma filha que se desviou do caminho, às vezes é um filho, às vezes é um neto, às vezes é o esposo, às vezes o esposo perde a esposa, e o inimigo vem e planta ali. E o que é pior, irmãos, o inimigo ele não vem sozinho. Seba não foi sozinho, ele foi arregimentando os outros que eram iguais a ele para entrar na cidade. Então nós temos que ficar vigilantes. Nós temos que ser vigilantes na nossa família. Se a gente quer lutar pela nossa família, nós temos que ter vigilância. Ficar atenta ao comportamento dos nossos filhos, dos nossos netos. Às vezes a mãe está tão ocupada. Irmãos, às vezes a gente se ocupa até mesmo na obra de Deus. Às vezes a gente fica tão ocupada na obra de Deus que você não está vendo o que está acontecendo dentro da sua casa. E o inimigo está ali, ó, aproveitando todas as brechas e trazendo cada vez mais uma coisa. Começa assim, daqui a pouco vem outra forma. Quando pensa que não, o negócio está desse tamanho, dentro de casa. E você fala assim, mas como é que isso aconteceu? Como é que foi acontecer um negócio desse e eu não percebi? Faltou vigilância. Naquela cidade, alguém não estava vigiando, porque o homem conseguiu entrar e ninguém fez nada. O homem conseguiu entrar e ninguém fez nada. Até que o Senhor levantou uma mulher sábia. E eu posso aqui perguntar para você, será que você quer ser esse instrumento na mão de Deus? Será que você pode dizer assim, eu quero ser uma das pacíficas de Israel? Eu quero ser fiel ao Deus de Israel. Aleluia! Essa noite é noite de reflexão. Aleluia! Talvez não fosse a mensagem que você esperava ouvir, mas Deus tem um alerta para nós. E dizer aqui, olha minha filha, anda nos meus caminhos, fale comigo das suas necessidades, porque eu vou te dar estratégia para você. Falta estratégia, o Senhor tem. E ela falou assim, ó, para Jó, pode ficar tranquilo, nós vamos dar a cabeça desse homem para você e vamos jogar ela fora do muro. Irmãos, ela não saiu dos muros da cidade. Ela não saiu, não saia. Não saia dos muros para você encontrar com aquele que está lá fora. Não saia. A gente derrota o inimigo, estamos cercados. Nós estamos cercados por uma muralha, que não é uma muralha de pedra, mas é uma muralha de fogo. A igreja do Senhor é cercada pela muralha de fogo. A igreja do Senhor Jesus, ela é a noiva de Cristo. Ela é um jardim fechado. A Bíblia diz que jardim fechado és tu, amiga minha. A igreja é um jardim fechado. Nós não podemos deixar ele lá dentro da nossa casa. E quando a gente luta pela nossa casa, obviamente que a gente luta também pela igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Quando nós estamos com a nossa família protegida, a igreja também está protegida. O trabalho do pastor fica mais leve, aleluia. O trabalho do pastor fica mais ameno, porque estamos unidos com o pastor. Estamos unidos no mesmo propósito, que é jogar o inimigo para fora. Então, expulse o inimigo, aquilo que está tirando a paz, aquilo que está tirando a sua comunhão com Deus. Desculpe. Aquela mulher fez isso e a cabeça de Seba foi jogada. E quando o inimigo caiu, e eu fiquei pensando, ela cortou a cabeça. Sabe por que ela cortou a cabeça, irmãos? Porque um corpo, uma pessoa pode viver sem um braço, sem os dois braços, sem uma perna, sem as duas pernas, pode viver com um rim só, pode viver com um pulmão só. É difícil? É, mas pode viver. Mas sem cabeça não pode. Ninguém vê um corpo andando por aí sem cabeça. Só se for uma casa, né? Não tem isso. Tem que cortar o mal pela
é Ele que está comandando, vamos cortar a cabeça dele. Então, não deixe ficar uma raizinha lá, não. Não deixa nenhuma raiz ficar. Corte pela cabeça. Corte logo pela raiz, porque a cabeça é que comanda. A cabeça é a raiz, aleluia. É dela que brotam os pensamentos. É dela que brotam as más intenções. É dela que brotam as contendas. Mas aquele que tem a mente de Cristo. Você já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas lá de cima. Você já ressuscitaste com Cristo. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia. Aquele que tem a cabeça conturbada, a cabeça através que a mente que gera ali, a mente de Satanás, ele só pensa nas coisas aqui de baixo. Ele quer posição, ele quer reconhecimento, ele quer ser o líder, mas aquele que Deus chamou, ele pensa nas coisas lá de cima. O Senhor Jesus é aquele que nos exalta na hora certa, no momento certo, aleluia. Ele faz com que todos sejam, que a gente seja notório de todos aquilo que Deus fez na nossa vida. Aleluia. E assim, aquela herança de Deus foi poupada. Aleluia. E ela dizia assim, antigamente, tinha um costume que dizia assim, olha, está com problema? Vai até Abel e peça conselho. E eu fiquei pensando, irmãos, a cidade de Abel, Maacá, tinha uma mulher ali que era líder, uma mulher que era fiel a Deus. E eu fiquei pensando, será que se alguém vier buscar um conselho comigo, Edna, eu vou ter um conselho sábio para dar para essa pessoa? Será que se alguém vier buscar um conselho com você, minha querida irmã, você vai ter um conselho sábio para dar para essa pessoa? Ou você vai dizer assim, ih, minha filha, isso daí, ó, deixa eu dar. Ah, não, fiz isso com você? Dá um troco. Será que é assim que a gente vai agir? Eu espero que não. E eu fiquei observando isso e pedindo, Senhor, me dê sabedoria como tu deste dessa mulher, Jesus. Eu nem sei o nome dessa mulher que ninguém sabe, mas Deus sabe qual é o nome dela. Talvez você esteja aí no meio das irmãs. Quantas vezes alguém já chegou para você pedindo um conselho e você não tinha o que fazer, mas a hora que você pediu para Deus, você abriu a boca e Deus te deu a resposta certa. Aleluia! Oh, como é bom a gente ser guiado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja um instrumento na mão de Deus, meu querido. Seja um instrumento, fala, Senhor, me usa como uma das fiéis da tua igreja. Aleluia. Aquela cidade, ela tinha uma mulher que cuidava do bem da cidade. Nós somos, irmãos, a igreja, nós podemos dizer que nós somos a cidade de Deus, porque aqui se reúnem os crentes que têm a mesma língua, o mesmo costume. É isso que dá identidade para o povo. É ter um lugar, é ter uma terra, é ter uma língua, é ter uma língua comum, costumes comuns. É isso que identifica o povo. E nós somos identificados também assim. Nós temos uma terra, que não é essa, mas é aquela que está nos esperando. Nós temos uma língua que é comum, aleluia.
capítulo, acho que é 16. Deixa eu ver aqui, o Marquinhos, estou lembrando da. Hebreus, capítulo. Deixa eu achar aqui, 12, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, olha o que diz lá. Já estou terminando, pastor. Hebreus 12, no versículo 15 e 16. Diz assim, no 14, né? Seria a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Então nós temos que ter cuidado para não deixar nenhuma raiz. O que é essa raiz de amargura? É uma raiz amarga. Por isso que chama de amargura. Tem raiz que não é amarga, né? Mas tem raiz mesmo de plantação, que é amarga. Se comer, morre, né? Mas tem a raiz que é benéfica, né? Mas aqui diz assim, olha, não deixa nenhuma raiz de amargura, porque essa planta amarga, ela cresce e ela vai contaminando as outras plantas que estão perto dela. Mas se o mal é cortado na raiz, né, não tem perigo de envenenamento. Então, quando alguém chegar para você e trouxer alguma coisa, você corte o mal pela raiz. A raiz de amargura pode ser uma mágoa, a raiz de amargura pode ser uma murmuração, a raiz de amargura pode ser uma contenda, um desajuste que eu tive com uma irmã minha. Isso aí tem que ser resolvido imediatamente, porque senão o inimigo faz alojamento ali. Não deixe nenhuma raiz de amargura. A única raiz, irmãos, que a gente pode deixar crescer, será que alguém sabe? É a raiz de Jessé. É Jesus. É a única que deve crescer na nossa vida. A raiz de Jessé. A Bíblia diz que Jesus é da raiz de Jessé. Aleluia. É a única raiz que eu e você devemos. Não podemos só. A gente pode e deve deixar crescer, aumentar. Porque quanto mais Jesus aumentar na minha vida, aleluia, menos mundo terá na minha vida. Porque a
muito. Aleluia. Vinde, bendita minha, vinde, aleluia. Tudo isso aqui você pode possuir, porque a herança que eu te reservei, aleluia. E nós podemos cantar o hino da vitória. Eu e a minha casa vamos entrar lá no céu, aleluia. Você e a sua casa, e você vai dizer assim, valeu a pena, aleluia. Eu queria cercar os muros, aleluia, da santidade, os muros que a palavra de Deus toca na nossa vida, porque os muros falam de limites também, aleluia. E a palavra de Deus é aquilo que põe limites, aleluia. É aquilo que põe limite, aleluia, na nossa vida, na nossa alma. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, aleluia. Que o Senhor Jesus faça da sua casa uma casa vencedora, uma Abel Bertibacá. Você não vai esquecer mais desse nome, aleluia. Abel quer dizer prado, quer dizer cursos de água, aleluia, água com leite. Bete é casa, casa de Macá. Lá na casa de Macá, aqui é a casa da Edna, a casa da Irmã Maria, a casa da Irmã Elizabeth, a casa da Irmã Eliude, aleluia. E lá, quem entra lá, encontra um conselho da parte de Deus. Quando alguém entra na sua casa, vai falar, eu fui à casa de Bete, Macá, aleluia. Lá eu encontrei um conselho da parte de Deus, e saí vitoriosa, aleluia. Mas além da minha casa e da sua casa, aqui também é a Bete Macá. Quando você não sabe onde você vai, onde ir, vem pra cá. Vim falar com o comandante aqui. E o comandante maior está aqui, aleluia. Mas o representante dele está ali, aleluia. O pastor da igreja, é com ele que você deve falar. Não é com o irmão A e irmão B, é com o pastor da igreja. Ele vai ter um conselho para te dar nos momentos difíceis da sua vida. Porque nós buscamos em Deus e Deus dá orientação àqueles que Ele coloca na frente do trabalho. Minhas queridas irmãs, que Deus em Cristo nos abençoe. Talvez você veio aqui nesta noite esperando uma mensagem de cura, de vitória, mas o Senhor Jesus quer falar com você. Seja fiel, seja sábio, seja mulher pacífica, porque o resto Deus cuida, Deus dá, Deus provê. Está com doente, o Senhor Jesus cura. Está com dificuldade financeira, o Senhor Jesus abre as portas. Tem um filho desempregado, o Senhor abre portas, aleluia. O resto deixa na mão do Senhor, que Ele tem tudo resolvido, aleluia, para a glória do nome dEle. Amém e amém. Deus abençoe, Roberto, pastor Mário. Obrigada pela oportunidade. Desculpe aí que eu passei no horário. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Como o Senhor falou conosco nesta noite, igreja. Fruto do seu bem, o seu galardão. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos. O Senhor hoje quer salvar as nossas famílias nesta noite. E através do nosso posicionamento, da nossa sabedoria no Senhor, Ele irá nos usar como instrumento nas tuas mãos de salvação, de libertação e de restauração. Aquele menino que entrou dentro da sua casa, ele vai sair hoje, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Aquele conflito, aquela dificuldade que você está enfrentando com o seu cônjuge, com o seu filho. Hoje esse principado que se levantou dentro da minha e da sua casa vai cair pelo poder, autoridade do nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Eu gostaria, com a permissão do nosso pastor, que você se colocasse de pé.
por favor. Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Tem alguém aqui que não é crente? Essas duas queridas que estão aqui nos visitando nessa noite, vocês já são evangélicas, queridas? Já são, né? Graças a Deus por isso. Nós vamos orar, então, se não há nenhum crente, todos nós aqui somos crentes, né? Graças a Deus. Eu gostaria que o pastor orasse por nós, pelas famílias que estão aqui representadas nesta noite. Eu creio que o Senhor tem milagre para operar, amém? Som. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quantos glorificam a Deus por essa boa palavra, irmãos? Quantos estão saindo abençoados por essa boa palavra? Mais uma vez Deus tem falado com o teu povo. Meus irmãos, eu senti de Deus aquele irmão, a irmã que quer vir aqui à frente, que ouviu a palavra e creio que Deus está entrando hoje com uma providência na sua casa, na sua família. Vem aqui à frente, nós estaremos orando. Cadê? Vem aqui, não se acanha não. Cadê a irmã, o irmão, a vida de uma irmã? É uma cura que a irmã precisa, é um milagre. Glória a Deus, nós estaremos orando. Glória a Jesus. Quantos irmãos estão se aproximando? Me dá um sol maior aí, irmão, por favor. Um sol maior. Glória a Deus. A nossa pastora Noé estava pregando e eu estava pensando, vinha no meu coração. Como Deus é bom. Como Deus cuida da sua igreja. Né? Como Deus cuida dos detalhes, irmãos. Pastora, foi a palavra que Deus tinha para nós. É o que nós precisávamos ouvir nessa noite. Tenho certeza que famílias estão saindo hoje diferentes daqui. Quem pode glorificar Jesus? É só me dar um dó, tá? Um dó. É rapidinho, enquanto você está tomando coragem de vir aqui. Dó. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levaste
conosco, pela tua presença em nosso meio, pelas irmãs que vieram, Senhor. Ó Deus, te agradecemos pela vida da nossa pastora Clédia. Continua usando a tua serva, Senhor. O nosso pastor, teu esposo, o pastor José Prado Veiga, toda a sua família. Senhor, te louvamos por esse momento de comunhão. E sentimos a tua presença em nosso meio. Aqui estão essas irmãs, Senhor, aqui à frente. As irmãs na nave da igreja. Cada uma tem a sua necessidade. Cada uma tem o seu inimigo querendo ultrapassar a muralha. Mas hoje, Senhor, o comandante deu a ordem. E o inimigo será destruído, será vencido. Nós cremos pelo poder da tua palavra. Nós te damos graças. Nós te louvamos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Sente um minuto, por favor, mas a gente já vai encerrar. Aleluia, Deus vive. Poderoso Os na irmãos da terra. igreja têm um trabalho a realizar. Eu estou sentindo uma presença muito gloriosa de Deus. Aleluia, Deus vive. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, Deus falou muito com essa igreja nessa noite. Qual foi essa palavra? A gente que está pastoreando, né, todos os dias com os irmãos, a gente sabe o alimento, né, que a igreja está precisando. Veio da parte de Deus essa palavra, irmãos. Eu estou saindo melhor. Quantos estão saindo abençoados nessa noite? Irmãos, aguenta só um minutinho. Alguns minutos a gente já vai estar encerrando. Eu gostaria de voltar aqui para minha esposa. Ela tem um trabalho a ser realizado em alguns minutos. Depois nós vamos estar orando e encerrando esse trabalho tão maravilhoso que Deus proporcionou para nós na noite deste dia. Elizabeth. Antes de nós finalizarmos este culto tão abençoado, nós gostaríamos aqui, mais uma vez, de chamar a igreja para frente. Gostaríamos de agradecer ao Senhor pela vida da senhora. Viu? Tem sido uma bênção para a nossa vida, para o nosso setor, para o nosso ministério, para o Ministério de Mulheres nessa igreja, uma referência. Né? E um mês tão especial, né? O mês da esposa do pastor, né? Foi do ano passado, o mês da mulher e o mês do aniversário da senhora. Né? É um mês recheado de celebrações, de datas especiais. E a palavra diz que nós devemos honrar, né? Quem tem, dar honra a quem tem honra, né? E muito obrigada, pastor, por ser essa mulher de Deus, uma referência para as nossas vidas aqui. E enquanto eu orava pela senhora, o Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos céus da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, renova as forças da senhora, no meio de tantas atribuições, tantas atividades, mulher, mãe, esposa, avó, pastora, escritora, professora e tantas coisas, né? Maestrina, né? Chega uma hora que a gente se cansa, não é verdade? Mas o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele não se cansa. E Ele renova as nossas forças. Cada dia, a cada manhã, as misericórdias dele têm se renovado sobre a vida da senhora. E o desejo do nosso coração é esse, que o Senhor renove cada dia mais e mais as forças da senhora, para que a senhora continue caminhando e correndo essa caminhada até aos céus, rumo às nossas celestiais, nos ensinando tantas coisas.
Deus abençoe. Nós queremos entregar aqui em nome da UFADEB, do Parque Figueira Grande, uma pequena lembrança, viu, pastor, por essas datas tão especiais deste mês, em nome da nossa por favor. Receba o nosso carinho e a nossa admiração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém, queridas? Todas concordam, né? E dizem amém? Amém. Vamos continuar orando pela nossa pastora, porque nós já temos apresentado